Eles estão nas prateleiras das farmácias e dos supermercados. São direcionados para as crianças, adultos, idosos e gestantes, mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Anvisa é que, para ser efetivo contra o mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika e chikungunya, as conhecidas arboviroses, o repelente deve conter algumas substâncias, entre elas a icaridina, que protege até 25% a mais que outros componentes. E fica para o consumidor o papel de ler o rótulo do produto. O IR3535 geralmente está nas formulações para as crianças. DEET e icaridina eles estão nas formulações gerais para o público adulto em geral. Geralmente a gente prefere fazer o uso, principalmente pensando agora nessa epidemia de dengue, da icaridina, porque ela garante mais horas de proteção e a gente tem alguns estudos, inclusive respaldados, uma informação respaldada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que ela garante mais eficácia da proteção contra a dengue. Em Uberlândia foram confirmadas 4 mortes por dengue e mais de 7.200 casos, conforme a Secretaria de Estado de Saúde. No país, crianças com menos de 5 anos são recorrentes em casos de morte pela doença, seguidas pelas crianças de 5 a 9 anos. Os adolescentes entre 10 e 14 anos apresentam maior número de casos registrados este ano. Os números fazem parte do levantamento feito pelo Observatório de Saúde na Infância, da Fundação Oswaldo Cruz. Para evitar a picada dos insetos, o repelente é um aliado. O repelente ele cria uma névoa em torno da área que foi aplicada. Então é uma névoa 3D naquela região que você passou e ele vai repelir realmente algo que dificulta o acesso dos insetos ali naquela região. Eles não são atraídos para essa região. O aumento de casos dessas arboviroses fez o estoque na farmácia do Anderson ficar desfalcado. Os preços aumentaram por conta da alta procura e variam entre R$19 e R$50. Não, o fluxo de clientes, né, na procura dos produtos aumentou demais esse ano, né? Então a gente acredita que é uma demanda maior de 80% a 100% em relação ao ano passado, né? Porque o surto foi muito grande esse ano, né? E vamos falar assim, de repente, né? Então acabou que a procura foi muito grande dos repelentes. Eu uso todos os dias, eu tenho no carro, eu tenho em casa, porque eu trabalho na fazenda também, então o risco é maior, eu tenho um certo tipo de alergia também, algumas moscas, então eu sempre uso. Eu peguei dengue tem 18 anos, eu não peguei mais. E quando a gente fala dos cuidados corporais com a pele, por exemplo, é importante ter uma ordem e saber o que passar primeiro, protetor solar, hidratante ou repelente. E aí, doutor Márcio, qual que é essa ordem exata da gente passar e ter a proteção exata desses 3 produtos? Essa é uma dúvida muito frequente, né? Gera muita confusão na cabeça das pessoas. Então a gente sempre precisa pensar. Primeiro a gente passa hidratante, logo em seguida a gente passa protetor solar, né? Caso você não vai expor, não vai em um local que está uma grande quantidade de mosquitos, você pararia por aí. Nos dias que a gente vai usar repelente, o repelente ele vem após o protetor solar. É importante lembrar que a gente tem que aguardar nos 15 minutos entre a aplicação dos 2 produtos. Então você aplica o protetor solar, aguarda 15 minutos e aí a gente vai aplicar o repelente por cima do protetor solar. O mosquito ataca mais nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. A recomendação médica é evitar o repelente corporal durante a noite. O produto deve ser removido da pele antes de dormir. Mas, para se proteger neste período, o dermatologista passa outras orientações. A gente tem que contar com outras formas de proteção, roupa, mosquiteiros, o repelente de tomada e evitar o acesso a esses locais com grande quantidade de mosquitos. Além da proteção contra o mosquito feita na pele por meio do repelente, os antigos cuidados com a casa não podem ser esquecidos. Lá em casa eu tiro água de vaso, tiro água de planta, viro os potes para não acumular água. E normalmente eu faço isso.